Eu nunca sei como começar esse tipo de vídeo, mas se você ler o título que está escrito aqui, sim, eu fiquei 20 dias sem me alimentar. 20 dias corridos sem ingerir comida nenhuma. Se você não me conhece, meu nome é Jaque, prazer. E eu tô fazendo esse vídeo com o intuito de responder, na verdade, a galera do RDJ, que é uma comunidade regras do jogo, da famosa dieta da selva que tá todo mundo falando agora, que tem gente odiando, tem gente amando, tem gente experimentando e descobrindo o que é bom de verdade. Mas esse não é o intuito do vídeo. O negócio é falar sobre jejum e responder a galera de lá. E já que eu ia responder a galera de lá, resolvi fazer um vídeo geral. Porque quem me conhece aqui sabe que eu já fiz alguns jejuns prolongados outras vezes. Inclusive tem um destaque aqui no meu Instagram de jejum, onde eu respondo algumas perguntas que foram feitas antes pra mim, né? E agora o pessoal de lá sempre me cobrou muitos pra mim poder fazer alguns vídeos, por conta de eu sempre fazer jejuns muito prolongados, jejuns muito longos. Os meus jejuns ultimamente são sempre de mais de uma semana. E como eu falei, tô devendo faz um grande tempo já pra eles esse vídeo, resolvi finalmente responder as perguntas deles. Então, acho que aí vai um compilado de perguntas da galera que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. Então, como eu estou filmando com o meu celular, as perguntas estavam aí, eu tô com uma colinha ali embaixo que eu vou ficar lendo, então se eu olhar pra baixo é por causa disso, tá? A primeira pergunta foi do Luiz. Ele colocou mais ou menos assim: gostaria que compartilhasse o que toma durante os dias de jejum. Como funciona o seu intestino do início até o fim do jejum, se tem sensação de inchaço, energia que sente e quando sente fome, o que costuma fazer? Então vamos lá por etapas. O que eu consumo durante esses períodos de jejum? Como eu falei, eu não como, né, nada durante o período de jejum. Até porque se você come, você quebra o seu jejum. Eu tomo água com gás, que me ajuda muito no meu período de jejum. Água com sal, que é super importante para você não sentir dor de cabeça, tontura, enjoo, náusea. Ela repõe os seus minerais, então, é muito importante você tomar água com sal durante o seu jejum, tá? Tomo café, chá, café preto normal, passadinho ali, o seu cafezinho normal, só que sem açúcar, obviamente, até porque quem faz as dietas geralmente não consome açúcar. Então, café, chá sem açúcar, sem nenhum adoçante, chá. Que chá? Chá normal, chá de hibiscus, chá de camomila, chá de canela, todo tipo de chá que você gosta de tomar, chá de lavanda, tudo. E esse jejum eu também tomei água de coco, foi um jejum muito longo, então os outros eu não costumava tomar água de coco antes, mas eu senti que nesse fez muita diferença e me ajudou bastante a água de coco também. Segunda etapa, como funciona o meu intestino? Do começo ao fim. Nos 3 primeiros dias, o meu intestino funciona até que normal, né? Até porque a gente ainda tem comida dentro do nosso corpo, que ela está sendo ali processada, né? Todo o nosso intestino. E depois de um grande período, passou 3 dias, é muito raro você acabar indo no banheiro. Pode acontecer que você ainda vá, tá? Porque o processo de digestão, ele é um processo longo e lento. A gente só vai tantas vezes no banheiro porque a gente não tem nem tempo de digerir, né? Tudo que a gente come muito, né? Eu falo assim, a humanidade no geral come 3 vezes no dia, 4 vezes. Tem gente que come, sei lá, quem é atleta aí, por exemplo, come às vezes 8 vezes no dia. E não dá tempo do seu intestino processar tudo isso, né? Então, quando você faz o jejum, é normal que você chegue a um ponto que você até pare de ir no banheiro, pare de precisar ir no banheiro, porque você não tem mais nada para ser digerido ali, né? O seu corpo, ele já eliminou tudo que precisava eliminar. Pode acontecer de, depois de 10 dias, você acabar indo no banheiro, soltar alguma coisa em outra? Pode, é comum, é um detox que está acontecendo no seu corpo, entende? Outra parte da pergunta, então, sobre sensação de inchaço. Nossa, não tem nada melhor para inchaço do que jejum. Quando eu comecei a fazer jejum foi justamente porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito inchada. Sempre tive muita retenção de líquido e o jejum para mim foi assim, uma das coisas que mais me ajudou a eliminar inchaço e retenção, sim, disparado. Melhor até do que só fazer cardio, por exemplo, né? Então, eu não sinto sensação de inchaço na barriga, de ficar com aquele intestino preso. Como eu falei, chega uma hora que
Você elimina tudo que precisa eliminar e aquela sensação de inchaço não tem. No jejum, você fica livre disso. Você fica literalmente leve. É algo mágico até. Energia que sente é a outra parte da pergunta. Olha, muitas pessoas acham que por ficar sem comer, você vai ficar cansado, vai ficar tipo sem força pra fazer nada, que você vai ficar debilitado. Mas confia em mim, é muito pelo contrário. Quando você faz o jejum, seu corpo ele meio que tá se autolimpando. Então ele começa meio que tipo a trabalhar por você. E aí ele começa a pegar energia da onde a gente mais espera, né? Da onde está acumulado. Claro que tem, né? Cada etapa, né? Cada período que você fica sem comer é uma etapa de algo que está acontecendo dentro do seu corpo. Autofagia, cetose, mas isso daí é algo muito mais específico e eu acho que eu já falei no meu destaque que tá aqui no Instagram, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá. Mas, assim, o seu corpo ele consegue pegar a energia que você tem acumulada e usar, entendeu? E na realidade fica até mais fácil você ficar mais ativo. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu faço jejum, eu fico me sentindo assim uma super mulher, como se eu pudesse fazer tudo. É algo incrível. E quando sente fome, o que faz? O que eu costumo fazer quando eu sinto fome? Eu bato o pé e falo que não vou comer. Simples assim? Sim, simples assim. Eu já tô acostumada a fazer jejum. Pra mim é fácil eu falar pra mim que eu não vou comer e eu não vou comer. Mas se você não é esse tipo de pessoa, se você tá começando a fazer jejum agora, você quer alguma dica? Como que eu posso fazer pra poder meio que blindar a minha fome e tudo mais? Evita estar em lugares onde você sabe que vai ter um monte de comida pra você comer. Evita aquela pessoa que você sabe que te dá comida, sabe? Se você sabe que você vai fazer um jejum, já evita marcar qualquer tipo de evento também nesse período. É algo muito mental esse negócio de fome. Eu, por exemplo, eu cozinho em casa enquanto eu estou de jejum. Eu não provo a comida, eu peço pra quem tá aqui provar, entende? É muito difícil, Você tá sentindo o cheiro ali da comida, mas você tem que literalmente blindar a sua mente. Eu já estou acostumada, então pra mim é muito mais fácil eu não comer e fazer as minhas coisas durante o dia normalmente. Mas se não é o seu caso, evita. Agora a pergunta da Miriam. Aparece algum detox ou sentimento diferente de quando não está em jejum prolongado? Então, sim, quando eu faço jejuns mais prolongados, o jejum em si ele já é um detox, né? Então, quando você faz jejum mais prolongado, é muito mais fácil você deixar de sentir aquela fome que tem no começo do jejum. Porque quando você faz jejum mais curto, é muito mais. Você presta muito mais atenção nessa fome. Porque no comecinho, quando você deixa de comer, o corpo ele começa a pedir por comida. E até ele entrar no processo onde ele para de pedir por comida, ele começa a utilizar das suas reservas de gordura, demora um tempinho. Eu costumo dizer que eu paro de sofrer, entre aspas, no terceiro dia. Por isso que eu prefiro fazer jejuns muito mais longos, porque pra mim até 3 dias você tá sofrendo muito, né? E em relação aos sentimentos diferentes, acontece justamente por causa disso. Depois que você faz e passa por essa fome, você começa a perceber o seu corpo trabalhando de uma forma muito melhor. E aí gera aquele sentimento de alegria. Eu não sou uma pessoa que costuma ficar com raiva porque tá com fome, ou que fica estressada, que fica mal-humorada, sabe? Isso não é uma característica minha. Então, quando eu faço o jejum, que eu passo por esses 3 primeiros dias, que eu já me desintoxiquei e que o meu corpo tá começando a trabalhar de uma forma muito mais ativa, nossa, eu sinto que eu sou uma pessoa renovada. Eu fico muito feliz. Eu fico até querendo que todo mundo faça jejum para poder ter essa sensação, entendeu? Que eu tenho. Eu fico parecendo aquele pessoal, testemunho de Jeová. Já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar de jejum? Eu sou a pregadora do jejum. Por mim, todo mundo tinha que fazer. É algo realmente muito bom e muito satisfatório. Você sentir o seu corpo funcionando da forma que ele deveria estar funcionando. O Diogo perguntou assim: como foi a progressão até chegar em 20 dias de jejum? Bom, eu fazia jejum assim, tipo intermitente, desde a minha época da adolescência. Na escola mesmo, a gente acaba fazendo muito jejum sem perceber até, né? De 20 horas, 24.
E teve um dia que eu vi um vídeo de um rapaz fazendo 120 horas de jejum. E aí eu decidi na minha cabeça que eu ia fazer. Eu sou muito assim, tá? Eu sou muito de... eu quero, vou lá e eu faço. Sem testar nada antes. Mas, se for pra falar pra você uma estratégia, talvez, de como você faria pra poder chegar a isso... começa aos poucos e lembre sempre de analisar como você se sente durante o período do jejum. Não faz loucuras igual eu faço, tá? De começar um jejum muito louco e mirabolante do nada. É bom você sempre dar um espaço de mais ou menos uma semana entre um jejum prolongado e outro. Não fazer muitos jejuns prolongados juntos ajuda. Ou você pode fazer pelo menos uma técnica que eu usei por muito tempo, comer um dia sim, um dia não, ajuda você a se acostumar com o jejum, entende? E aí depois de um tempo você fala assim, já consigo comer um dia sim, um dia não. Vou comer um dia e ficar 2 dias sem comer. Faz isso por mais um tempo. E aí você vai aumentando gradativamente, entende? Eu coloquei pra mim que o limite de jejum é igual Jesus fez, 40 dias e 40 noites. Um dia eu vou chegar nesse patamar. Um dia, mas não vai ser agora. O Alan perguntou assim: como o jejum afetou a sua rotina? Você trabalhou durante esses 20 dias? Fez atividade física normalmente? Fez cardio? Sentiu uma clareza mental? E o lado espiritual? Sentiu muita diferença? Relacionado à rotina e trabalho, eu não trabalho fora de casa, eu sou dona de casa, então pra mim é muito mais fácil, talvez, eu me adaptar ao jejum por conta disso, né? Na minha rotina de dona de casa, eu não senti que afetou muito, só que quando eu faço comida eu sofro um pouco mais, mas eu já estou acostumada. Agora, sobre atividade física e cardio, isso é uma questão muito interessante que aconteceu nesse meu último jejum. Eu sempre treino e faço cardio em todos os meus jejuns, eu nunca deixo de fazer. Porém, estes 20 dias, acabou que cancelou meu plano e eu não consegui ir pra academia nesse período por várias questões pessoais que estavam acontecendo aqui. E eu senti que, pra mim, fisicamente e esteticamente, compensa às vezes você fazer menos tempo de jejum e treinar do que você fazer 20 dias igual eu fiz e não treinar, tá? Eu emagreço às vezes com uma qualidade muito melhor quando eu faço o jejum e eu treino do que só fazer o jejum. Minha questão de peso foi realmente diferente, né? Geralmente eu perco entre 5 até 10 quilos, depende um pouco do período de jejum que eu vou ficar. Mas quando eu fico mais de uma semana, 6 dias, que é o comum que eu faço, na verdade, eu perco geralmente 8 quilos. Nesse jejum eu perdi 10 e eu fiquei 20 dias sem comer, entendeu? Então, tipo assim, se sua visão é estética, às vezes compensa pra você fazer menos tempo de jejum treinando do que só fazer o jejum e não treinar. Principalmente se você tiver uma visão estética, tá? Agora, relacionada à clareza mental e à questão espiritual. Clareza mental é algo assim que eu sempre falei lá no grupo, galera. Clareza mental é algo incrível. Parece que tira todas as bagunças da sua mente. O jejum, ele meio que desintoxica tudo dentro de você e o seu cérebro, ele começa a funcionar. Eu não sei explicar exatamente o que acontece de forma científica. Só quem faz jejum prolongado compreende o que eu tô querendo dizer. É como se literalmente estivesse limpando a sua mente e você começa a pensar de verdade. Você começa a conseguir alinhar os seus pensamentos, sabe? É algo incrível. E sobre questão espiritual, é algo transcendental mesmo. Eu tive 2 experiências muito fortes nesse jejum de 20 dias, inclusive a maioria dos meus jejuns, eles são espirituais também, não faço apenas por estética, mas eu tive 2 experiências que mudaram muitas coisas dentro de mim nesse período de jejum. Mas pessoal, não vou vir ficar falando, o objetivo do vídeo é responder a pergunta de vocês. Então, assim, se você tiver alguma questão espiritual para resolver, o jejum pode ser algo muito importante para essa sua questão espiritual. Meditação é muito importante durante o jejum, até para te ajudar a viver o jejum, né? Porque o jejum é um período que você está vivendo, não é um período que você tem que pensar, tipo, quero que acabe logo.
viva o processo, entende? Compreenda o que acontece com o seu corpo durante esse período. Para observar como que você reage, a sua mente, o seu corpo, tudo, sabe? O Otmar perguntou: sentiu alguma diferença no sono durante esse período? Melhorou? Teve dificuldade? Determinou o horário para ir para a cama ou só quando sentiu o sono mesmo? Então, eu sou uma pessoa que eu sinto sono muito cedo. Eu não tenho rotina de sono certinha, não sou uma pessoa que eu estipulo hora pra mim dormir. Mas eu tenho costume de acabar dormindo cedo por questão de que eu não brigo contra o meu sono. Começou a me dar sono, eu vou deitar. Às vezes não durmo bem porque, sei lá, coloco alguma coisa pra assistir, o que também não deveria ser feito, né? A gente deveria parar de ver telas bem antes de dormir, mas enfim. Sempre que eu faço jejum, na verdade, eu sinto uma melhora no meu sono porque eu sinto que eu consigo descansar mais. Meu corpo, ele não tá brigando com outras funções. Por exemplo, às vezes você janta e vai deitar, né? Muitas pessoas fazem isso ainda, acabam jantando muito tarde. E aí o que acontece é que seu corpo, ele tá fazendo digestão. E aí você não consegue descansar direito, você não tem um sono profundo, né? No jejum isso não acontece, porque você não tem nada pra digerir, então você dorme, que é uma beleza. Seu sono, ele é perfeito, assim, de verdade. Eu sinto sempre que quando estou em jejum eu durmo melhor. Bom, então aí tá o vídeo. Pra você que era do RDJ que estava me cobrando, está respondidas as perguntas de vocês. Talvez não eram exatamente essas as respostas que vocês estavam esperando. Eu tentei responder o mais fielmente relacionado às perguntas e também contar da minha experiência, né? Se ficou ainda alguma dúvida, manda lá no grupo. Se você não for do grupo e quiser ainda perguntar alguma coisa, pode deixar aí no comentário. Quem sabe eu faço uma parte 2 respondendo daí os comentários daqui, né? E acho que é isso. Espero que tenha ficado claro e também espero que você tenha incentivado talvez você a fazer algum jejum. É realmente uma experiência única. Lembrando de sempre que você for tentar fazer alguma coisa nova no seu relacionada à sua rotina e à sua alimentação, é sempre bom você estudar um pouco e ir atrás por conta mesmo. Não fique esperando e terceirizando esse tipo de coisa. Você tem que ir atrás de informações sobre como fazer. Aqui eu dei algumas dicas, mas tem inúmeras formas de se fazer jejum, tá? Mas faz, é algo legal, é algo interessante, é um tipo de detox que o seu corpo pode estar precisando e às vezes pode ser algo espiritual e muito mágico na sua vida, que Deus pode estar entrando em contato com você de uma forma diferente, né? Que você possa conseguir uma forma de se comunicar com Deus também, tá? É isso. Eu acho que finalizo o vídeo assim. Que Deus te abençoe.